Tem? Eu tô, mas a Tati não sei onde que tá. Então, mas era a Tati, que nós estávamos conversando sobre um assunto. Acho que deve estar entrando. Peraí, ela está dizendo, reinicia o modem, Cris. Estamos aqui, peraí. Estava pedindo para esperar para o anfitrião permitir, né? Sim. Não, eu já permiti aqui de todo mundo que pediu. Então, vamos em frente. A reencarnação é a escada santa que todos os homens têm que subir. Constituem-lhe os degraus, as fases das diversas existências, nos mundos inferiores, depois nos mundos superiores, porquanto disse Deus ao seu enviado celeste, nosso e vosso mestre, que para chegar a ele, teria o homem que renascer, morrer e renascer, até atingir os limites da perfeição. E nenhum lá chegará sem se purificar pela reencarnação. Homens, é em vão que debateis entre as possantes garras do universo. Ele se opera todos os dias, lentamente, é certo, mas se opera. A Tati e a Maria estão entrando. Então é isso, né, gente? Não dá para a gente ficar pensando muito no que passou, o que eu fui, o que eu deixei de ser. O que a gente precisa focar realmente é em como evoluir. Quais são os mecanismos que a gente tem, quais são as potências que a gente tem, que a gente precisa fazer funcionar, precisa colocar em prática, para que realmente a gente consiga ir à frente. Ele diz assim, a razão desse retorno cíclico de duas fases involutivas sobre três evolutivas, que ele estava ali subindo e descendo, né? Então, ó, duas fases involutivas, ou seja, duas descidas, sobre três evolutivas, três subidas. Então, nós temos 5 movimentos, e nesses 5 movimentos nós ganhamos um. É exigida pelo fato de o voltar a existir 3 vezes repetidas no nível de cada fase, é a primeira condição para a sua assimilação profunda, no ser que em si a fixa. Então, eu preciso reencarnar, passar novamente, para que eu fixe a situação, ou seja, para que o meu subconsciente seja impregnado daquela nova informação. Então, quando eu repito os meus hábitos, os meus pensamentos, o que eu estou fazendo? O que a gente está fazendo com essa oportunidade? Já que a reencarnação é uma grande oportunidade que Deus nos dá. O que vocês acham, gente, que a gente está fazendo? Cada vez que a gente faz tudo do mesmo jeito. Está evoluindo, né, Cris? A gente está, na verdade, desperdiçando, né, Carlinhos? Porque, assim, ó, se eu tenho uma oportunidade, né? Tenho uma oportunidade, venho para cá. Estou aqui, encarnada, com o objetivo de evoluir. Se eu faço tudo igual, se eu estou na inércia, mente contraída. Fez a pergunta que a gente tem que fixar, não é? Não, sim, mas a minha pergunta é, quando eu não aproveito essa oportunidade, né? Tá. Então, esquece que a resposta. Isso. Quando eu não aproveito essa oportunidade, né? Então, estou jogando fora uma grande oportunidade. E quando a gente fala em... eu vejo essa superficialidade nos estudos, volto a dizer, e a gente acaba usando de muita bengala, né? Muita muleta. Então, a gente vê assim, não, vou deixar isso para a próxima. Ou as pessoas brincam, não, sou assim mesmo, né? E tô aqui no umbral, como diz, já ouvi muito isso, né? E deixa para lá, não tô conseguindo fazer isso agora. Mas isso porque a gente não reflete em profundidade. Porque se a gente começa a compreender as coisas como elas são, e com a devida importância que elas precisam ter, a gente começa a ter uma outra postura. Porque não dá para brincar com a encarnação que a gente está tendo. Não dá para focar só na parte material, né? Trabalhar, comer, dormir, etc. Então, Cris, é tudo... eu posso... Desculpa, Cris, pode terminar. Não, porque tudo é muito mais profundo do que a gente percebe. A nossa percepção é muito rasa, né? De quase tudo. Pode falar, Jorge.
Não, eu queria que você colocasse aí as 3 fases, né? Elas cabem aí. As 3 fases. A primeira fase, que é o abuso, alegria, né? Sim, A segunda fase, que é abuso do... E a terceira é quando se fixa que aquele comportamento ele não pode mais usar, e ele entra na redenção. Aí sim, ele se liberta dessa contração de consciência e ele fica livre. Aí ele vai resolver um outro problema, porque sim. problema há vários, né? Sim, e a gente até não vem com todos os problemas para resolver, senão a gente não suportaria, né? A lei, ela é tão perfeita que nos dá essa possibilidade, né? A gente vai resolvendo os problemas na medida da nossa condição moral. Então, Deus não nos dá uma carga maior do que a gente pode carregar. Ou seja, se eu venho com uma situação para resolver, é porque eu tenho capacidade de resolver, né? Só que eu posso permanecer na dor por muito mais tempo, se eu não uso a minha inteligência. Então, é preciso que a gente fique muito atento. E essas 3 fases, a gente já estudou sobre isso, né? E permanecer no erro, nossa, a dor aumenta muito, porque existe um movimento evolutivo. E querendo ou não, eu preciso evoluir. E se eu não faço o movimento devido, a dor se intensifica muito. Então, se eu uso de inteligência e eu compreendo esse movimento, eu acabo conseguindo fazer essa evolução de uma forma menos tortuosa, né? Mais retilínea, vamos dizer assim. E a primeira condição para a sua assimilação profunda no ser que em si a fixa. Trata-se de uma vida tríplice, em 3 posições diferentes, que o ser tem de viver em cada degrau, a fim de poder dominá-lo definitivamente. Nas 2 fases de regresso, o passado volta. O ser resume, relembra e revive. Então, aqui, acho que vai ficar mais claro com esse exemplo da vida do Emmanuel, porque existe conhecimento de várias encarnações, né? Algumas desconhecidas, mas muitas conhecidas. E a gente consegue perceber esse movimento de subida e descida. Então, assim, ó, aqui embaixo, a gente vai ter ali o quadrinho, né, que diz, mas assim, ó, vamos começar ali. Deixa eu ver se eu acho aqui, Simas. Grão sacerdote. Aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, eu tenho 3 movimentos de subida, a setinha, 2 movimentos de descida. Ganhei 1. Estão vendo a setinha do meu computador mexendo? Sim. Sim. Tá. Sim. Depois, mais 3 movimentos de subida, 2 de descida. Ganhei 1. E assim sucessivamente. Então, Emmanuel foi Simas, grão sacerdote, depois sacerdote Delfos, tá subindo, né? Depois Públio Sura, máximo poder, né? E aí ele volta, Públio Cornélios, que foi um senador, né? Parece, eu anotei aqui porque eu não tenho uma memória boa. Então, é um senador que perdeu um filho, né? E me parece que é isso, né, Jorge? Não sei se tu sabe da história. E depois, nessa última aqui, que ele vem fixar tudo isso, ó, ele vem como um escravo. Então, Cris, aí nós temos 2 livros, né? Há 2000 anos, e acho que o Escravo da História ele é do 50 anos depois. eu não sei as datas, mas ali acho que tá, deixa eu ver. O escravo 50 história- anos depois, escravos, já reencarna aqui. Então, aqui ele fixa todo. Opa, tem alguém entrando. Ele fixa toda essa situação, fez 5 movimentos, 3 de subida, chegou ao máximo poder e acabou como escravo. Escravo. Então, ele assimila essa situação, que é o que fala o slide anterior, ou seja, né, consegue fazer todo o aprendizado, que era o objetivo desses movimentos aqui, e começa aqui novamente como Basílio, que Basílio não tenho nenhum detalhe sobre quem era Basílio, mas vamos em frente. Essa é uma Ave encarnação. Cristo. Oi? Está em Ave Cristo. Ave Ô, Cristo. Cris, eu posso Oi. falar um negocinho? Todos os negocinhos. Inclusive relacionado ao começo da aula da Cláudia,
Então, se a gente pegar 3, Simas, Delfos e Sura, e depois ele contrai em Cornélios e Nestório, aí ele ganhou uma aptidão, ele ganhou um conhecimento. Ele adquiriu um conhecimento que faz parte do subconsciente dele. Isso que é uma aptidão que o Kardec fala na Gênese. Isso nunca mais ele perde. Mas ele vai começar de novo lá embaixo, como Basílio. Ele vai começar com uma contração. Ele perde a consciência de todas essas 5 encarnações. Mas a aptidão do conhecimento adquirido e que está lá no subconsciente dele, está fixado no perispírito como memória, ele não perde mais. Caiu de novo? Não. Estou aqui, eu acho. Então, era isso que eu queria explicar. E aqui você tem exatamente os movimentos, né? O primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, e você também tem consciente, subconsciente e superior. Então, você passa por uma questão lá embaixo, abuso, alegria, subconsciente, faz tudo que você tem que fazer. Quando você está no consciente, você teria que assimilar que aquilo era errado, né? A partir do seu consciente e transformar aquilo a partir do eu superior, do futuro, de um movimento que vem do futuro, coisa que normalmente a gente não faz. Então, o que normalmente a gente faz é, quando chega aqui no escravo Nestório, ou no Públio, que foi o que aconteceu com o Emmanuel, ele virou orgulhoso, ele virou egoísta, ele desfazia da mulher, não é? Ele matava romanos, se divertia com isso, até que o dia que ele encontrou a Lívia, e a Lívia estava para ser comida pelos leões, porque ela trocou com a empregada dela, para salvar a vida da empregada. E ele olhou a Lívia e viu a Lívia, ele estava lá. E ali ele começou o processo de mudança, de transformação dele, que ele acabou cego em Pompeia, quando deu o vulcão que destruiu aquela cidade. E aí ele nasce 50 anos depois ali como Nestório, como escravo. Aí ele já puxando carroça. Já não era mais o senador orgulhoso, agora era um escravo humilde. Então você vê que todo mundo imagina que a encarnação, que a evolução, ela faz numa linha reta, não faz. Por isso que ninguém engana a lei também. Não adianta você se fazer de bonzinho que não consegue. Porque entre uma e outra coisa você vai ser colocado à prova, e uma prova muito difícil, você vai ter que passar. Então você teve uma exaltação da arrogância, né? E você teve uma queda da arrogância lá como escravo. Ô, Jorge, Oi. aqui só para, na verdade, até me passou isso agora, porque aqui, se ele chega aqui e se revolta, por exemplo, como escravo, ele acaba reencarnando novamente numa situação semelhante, né? Porque não houve o aprendizado, né? Muito bom, Cris. E é o que acontece com a gente. Porque assim, ó, nem sempre é isso assim como tá aqui, né? Ah, desde subo, logo subo. Não, às vezes eu permaneço ali, né? Empacado num ponto e fico ali, e vou reencarnando ali, não tem como. Então, mas é que todo mundo entenda aí. Quem é o Emmanuel realmente? Sim. Você tem 5 seres aí. Ele não é nenhum desses aí. Sim, ele é algo muito mais, né? Então, ele pode retroceder, como você falou, ter uma contração de consciência. Ele chega lá no escravo, que aí é uma questão de expiação, que ele matava os escravos, né? Tanto que ele morre cedo. Nessa encarnação ele morre bem cedo, bem novo. Mas ele puxava carroça, né? Sim. E ele chega ali, ele se revolta, ele acaba com tudo isso aí, ele vai ficar ali nesse degrau quantas vezes. Mas ele esquece todos esses aptidões que ele conquistou. Esse que é a queda, a regressão que todo mundo tem dúvida, né? Mas a aptidão ele não perde, o conhecimento que a experiência deu para ele não perde. Todo mundo entendeu? Entendeu agora, Cláudia? Entendi, sim. E esses 2 livros eu acabei de ler, o 2000 anos e os 50 anos depois. Ah, que legal.
É, muito bonita a história. E lembrando que tudo isso a gente acaba evoluindo dentro de um mesmo grupo, né? Porque as coisas vão se complementando. Então, tem as ligações familiares e de trabalho, geralmente são semelhantes. A gente só vai mudando, às vezes, de posição, né? Uns encarnados, outros desencarnados, e que a gente vai dar uma pinceladinha no final, se der tempo, vamos em frente, para essa questão da família, né? Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que na existência precedente ele ficou. Então, lembra que a gente falou da mala? Na hora que a mala fecha, que a gente desencarna, estamos falando aqui em questões de subconsciente, né? De hábito, de moral, de tudo mais. Então, a minha mala abre, não tem nada ali dentro que eu já não conheça, ou ninguém vai colocar nada dentro da minha mala de novo. Ou seja, eu não reencarno de um jeito muito diferente do que eu sou, né? Então, a Cristiane precisa evoluir por isso, né? Então, a gente precisa aproveitar o momento que está aqui reencarnado, e realmente crescer e trocar, não é trocar, mas ir melhorando esse subconsciente. E isso requer um esforço grande, porque a gente precisa estar muito atento a todas essas questões de desejo, de pensamento, dos hábitos que a gente cria e que a gente resiste em não mudar, né? E aí a gente vai perpetuando e vai ficando ali, reencarna, caminhando como uma lesminha gosmenta, assim, caminhando bem devagarinho, deixando aquele rastro ainda. E tem uma outra questão interessante que, por exemplo, né? Daí o Jorge me ajuda assim. Porque cada vida tem a sua particularidade, cada encarnação também tem uma particularidade, um objetivo maior. E aí eu vou pegar novamente o exemplo de um alcoólatra, ou de qualquer outro vício, né? Alguém que tem um problema muito sério com o álcool. E eu venho já foi me dado algumas oportunidades e eu venho agora numa família de alcoólatras. E eu preciso evoluir nesse quesito. Ou seja, eu preciso vencer o meu alcoolismo. E isso acontece com vários outros problemas, né? Eu preciso vencer, talvez, a minha arrogância, o meu campo amoroso é debilitado, então eu venho para quê? Para resolver isso e eu não consigo. E a gente precisa estar muito atento, porque nós apontamos muito o dedo, né? Então, nós julgamos muito. Porque é morador de rua, porque é drogado, porque é alcoólatra, porque é isso, porque é aquilo. Mas nós não sabemos quais núcleos ainda nós vamos participar e quais situações ainda nós vamos precisar resolver numa próxima reencarnação. Ou talvez nessa mesma, através de algum familiar que apresente uma situação assim. Então, ele diz que em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que na existência precedente ele ficou. Quer falar alguma coisa sobre isso, Jorge? Oi, Cris, não. Eu queria lembrar só do quadro anterior lá, que ele, como ele foi o senador Públio, eu estava lembrando agora do Evangelho, todo aquele que se exalta será rebaixado. Com então certeza. Ele chegou no ponto máximo da arrogância como senador e voltou como escravo, né? Sim. É isso aí, ó. Então ele voltou o máximo de arrogância possível, né? Senador, e voltou como escravo. Aquele que se eleva será rebaixado. Se nós conseguíssemos lembrar disso sempre, todos os dias, em todos os momentos, seria muito bom para todos nós. Cuidado como trata as pessoas. A gente não sabe qual é o núcleo ainda que a gente vai ter que enfrentar, né?
professor Baldi, ele fala assim, ó, trate muito bem os mendigos e os pobres, eles serão ricos de amanhã, né? Em compensação, nós não sabemos onde vamos estar, né? Sabe que estava falando ali, eu estava pensando, né? Quem garante que ele não sofreu muito mais aqui como Públio Sura como escravo, né? Isso. Porque às vezes a Aqui ele gente... não sofreu nada, tanto que ele desencarnou cedo. A Cláudia se leu o livro, eu não sei se ela lembra qual foi a idade, mas acho que ele tinha 30 anos ele desencarnou aí. Porque eu Era li bem esse novo. livro faz 40 anos, gente. Diga, Cláudia. Não, era bem novo, sim. Agora Não, não. Jorge, mas naquela época, os antigos romanos, o povo daquela época, eles morriam jovens, não superavam os 40 anos de idade. Isso era uma coisa real nos povos antigos, né? Ele renasceu 2 vezes, uma vez em Roma e uma vez em Anápolis, ali, a Pompeu, né? É. Não, mas Ele morreu lá em Pompeia, né? sim, o que eu Oi, pode quis falar. dizer é que a gente relaciona o sofrimento com a falta de recursos materiais, né? E, na verdade, às vezes, uma reencarnação mais abastada financeiramente é tão sofrida quanto uma outra com pouco recurso, né? Então, mas é claro que o exemplo aqui não quer dizer isso, né? E que aqui, claro, ele foi extremamente arrogante e aqui ele precisou puxar a carroça para realmente conseguir evoluir. Cris, a questão, Otinelli, não é porque ele morreu cedo porque ele começou um processo de redenção já como senador, tanto que ele morreu cego, não é? E ele morreu num desastre, né? No vulcão que acabou com aquela cidade, acho que era Pompeia, e ele morreu entre os escombros. Ele já começou um processo expiatório já na encarnação que ele era senador. Ele foi tirado de Senado, ele foi, né, espizinhado por todo mundo, e ali mesmo ele já começou. Ele veio no escravo para pegar esse conteúdo e fixar no subconsciente. É aí que a Cris está dizendo que desce 3, sobe, né? Vai 3 e desce. Ele desceu uma para fixar. É o que a Cris falou lá antes, no outro slide. Tem que fixar. Aí ele fixou no subconsciente que aquele comportamento ele não deveria estar. Tanto que daqui para frente é tranquilo. Ele veio até com o padre Manuel de Nóbrega, né? E aí ele foi ascendendo, né? Ascendendo. Isso. E a gente percebe que aqui esse sofrimento maior não aconteceu mais, porque realmente ele conseguiu fixar esse conhecimento e compreender que esse comportamento não era mais possível. Daí foi indo, né? E esse que é o bacana, que a vida dá essa oportunidade. Então, às vezes a gente vê uma pessoa, um morador de rua ou alguém que sofre de uma forma mais intensa e que é resignado, né? E que consegue realmente compreender o que é preciso para avançar. E normalmente o que a gente faz? A gente está sempre em revolta, essa que é a grande questão, né? Quer falar mais alguma coisa desse aqui, Jorge? Não. Eu queria saber se todo mundo entendeu, Cris. É bom perguntar todo mundo muito calado. É uma sala de bate-papo, gente. Ah, pois é, por favor, vamos bater papo. Ficou alguma dúvida em relação a isso? Dúvida não, eu só queria realmente, como o bichinho da curiosidade, a gente fica, acho que eu fico muito curiosa, assim, para saber, nem deveria estar falando isso, mas para saber o que eu fui, eu sei o que eu sou, mas não sei o que vai acontecer, tá? Desculpa, gente, mas é muito falar desses assuntos, eu fico pensando, nossa, será que eu fui isso? Eu acho que por causa disso eu fui, eu devo ter sido. E a gente fica aqui viajando, é muito gostoso. Eu vou te dizer que tu já foi de tudo. Então, é bem isso. Tu, eu, qualquer um que tá aqui, a gente já foi de tudo. Assim, nossa, hoje lá no trabalho, a gente falando sobre criança, e, enfim, enxoval, idoso, etc, etc. Aí eu comentei, eu disse, gente, eu, assim, ver uma criança passando fome, sendo abusada, meu Deus, isso, eu acho que eu não consigo, isso me toca muito. Aí, tá.
Aí o outro, não, comigo é idoso e tal. E esse papo era assim. Aí eu pensei, eu já devo ter sido alguma coisa, porque como é que pode? E aí a gente começa a vir, sabe, na memória, na cabeça, esses assuntos das aulas, é muito bacana, a gente começa a fazer uns links, assim, bem legais. É só para descontrair, tá? Mas essa questão de já foi alguma coisa, né? É interessante porque normalmente as pessoas, o que que eu fui? Ah, eu devo ter sido um príncipe, uma princesa, um não sei o quê. Já roubei, já matei, já, sei lá, já fiz de tudo. Então, todo mundo, né? Imagina, a gente reencarna há quantos milênios, né? Então, minha gente, e o pior de tudo é que a gente, pior não, né? A gente não sabe o que a gente vai ver, qual é o que que vai vir para a gente numa próxima, qual é o núcleo familiar que eu vou chegar, o que que eu vou precisar retomar, o que que eu vou precisar aprender. Então, não aponte o dedo para nada, nem para ninguém, porque realmente a gente não sabe o que que vai ser o amanhã, né? Olha aí o Mas, exemplo lá da mulher que era monja e depois veio como prostituta. Foi ela que agasalhou no útero o Alberto, né? Então, são vários exemplos nas obras espíritas. Fala, Tinelli. mas uma pergunta que eu sempre penso, né? Mas quando a gente desencarna, que a gente vai para um plano espiritual e lá a gente vão trabalhar, né? Tem muitos espíritos que vão ser espíritos bons, de luz, né? E trabalham anos e anos em planos espirituais e adquire, né? Uma grande mala de ações positivas, trabalhando em planos espirituais, até chegar a hora de encarnar e vir encarnar na Terra. Mas essas ações que fez nos planos espirituais como espírito bons, não vale como ponto, pois, para a reencarnação, tem que reencarnar e trazer o que foi na outra vida, na outra reencarnação passada. Então, todo o trabalho que você fez no plano espiritual, para onde foi? Eu vou responder o que eu acho dentro do pouco que eu sei, né? Mas eu acredito assim, a partir do momento que a gente lança uma trajetória, a gente vai ter que cumprir os efeitos daquela força, né? Então, eu acho que a vida é tão perfeita porque se a gente vai para o mundo espiritual, estuda e é preparado para voltar e cumprir uma prova e passar por essa prova para que realmente, encarnado no corpo físico, a gente consiga trabalhar melhor todas essas questões do subconsciente, do estar consciente, e porque eu acredito que no mundo espiritual não seja possível, do contrário, a gente não teria o porquê encarnar, porque nós somos evoluídos, então, por isso tanta matéria, por isso essa densidade, né? Nós estamos longe da perfeição. Eu não sei, o Jorge vai poder explicar melhor que eu, mas eu, pela minha lógica aqui de pensamento, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não entendi a pergunta. Ela quer dizer aquelas aptidões que conseguiu lá no mundo Não, espiritual? não. Não, a pergunta é, a gente desencarna e vai depois para um plano espiritual, não vai ficar todo mundo num buraco escuro, né? Aqueles que vai para planos espirituais e faz trabalhadores trabalham lá, né, nos planos espirituais, né, como espírito bom, como espírito de luz, trabalham ali anos e anos. Depois, por exemplo, como o André Luiz, né, ele foi trabalhar num hospital e trabalha lá, né? E a hora que ele vai estar pronto para reencarnar de novo, né? Então, todo esse trabalho, essas ações positivas que ele fez quando trabalhava no plano espiritual, não serve como bagagem de positividade para a reencarnação na próxima reencarnação? Essa é a minha pergunta. Não, e serve como aptidões, né? E méritos, porque quando você está encarnado, você precisa ter mérito, porque no momento de sufoco, você usa esse mérito, né? Essa ajuda que chega até você, né? Uma conta bancária no Banco da Previdência. Então, você passou lá, você trabalhou X, bônus hora, né? Isso deu um mérito para você, que quando é que você chegar aqui está num problema, você vai usar esses bônus horas, né? Agora, as conquistas, vamos dizer que você chegou lá, eu cheguei lá, né?
Eu cheguei lá, estudei, me aprimorei, estudei mais, e fiquei com as equipes lá, estudava em uma, estudava em outra, e consegui um patrimônio muito maior do que aquele quando eu desencarnei. A mala que eu vou pegar é aquela que eu desencarnei. Eu vou começar dali, de novo. Então, toda essa aptidão ela fica em esquecimento. Ela pode acontecer de, durante a minha jornada terrena, ela sair do esquecimento ou do estado latente e vir para a consciência. Depende de como eu vou transitar, não é? Eu posso transitar evoluindo ou eu posso transitar revoltando. Então, esse novo conteúdo mental, ele pode ser aberto. Depende de como eu movimente, mas você pode aprender o que for no mundo espiritual. Você vai pegar aquela malinha de quando você desencarnou, aquele nível de consciência. E dali você vai ter que continuar a sua caminhada. Okay? Gente, nada é perdido. Tá? Tudo que você consegue a nível intelectual e moral é patrimônio do espírito. Isso ele não perde nunca. Nisso ele não regride nunca. É dele, é inalienável. Ele não perde. Até mesmo os méritos, se você fez, foi muito bondosa. Né? Vamos pegar aí a Cris, agora está distribuindo refeições. Menos, né? Ou lá no Ceará tem os velhinhos, tem as crianças, tem o pessoal que dá passe, tem o pessoal que faz palestra, tem o pessoal que dá aula. Todos eles estão ganhando mérito, mesmo fazendo por orgulho. Os que estão. Os que não estão, ele ganha um mérito maior ainda. Mas tem um mérito. Isso quer dizer o quê? Quando você estiver num problemão, você tem um crédito que você pode usar. Tem muita gente que confunde mérito com evolução. Então, tem muita gente que pensa que ficar dando passe ou fazendo palestra, ou na igreja católica ajudando na missa, ou dando uma marmita para alguém, ou cuidando de alguém, você está evoluindo. Não, você está ganhando mérito. Não é? Evoluir é se esse trabalho que você está fazendo está realizando transformações profundas a nível da sua consciência, a ponto de você mudar e ficar melhor. Aí sim. Mas normalmente o trabalho é feito por automatismo, gente. Ele não é uma consciência transformadora. Porque nem isso nós temos ainda. Mas de todo jeito tem um mérito, de todo jeito está ajudando alguém. Todo mundo deveria fazer trabalho solidário. É maravilhoso. Ok? Respondi, ô Tinelli? Está tudo bem? Sim. Sim, está tudo bem, respondeu. Resumindo, a gente continua colhendo os frutos do que plantou. Lançou a trajetória, tem que correr atrás, não tem jeito. Então, gente, nós falamos 2 semanas sobre reencarnação. E aí, a nossa família? É só uma pincelada, tá? Depois eu vou deixar o link das aulas do Papo com o Maurício, que ele fala 2 aulas de 1 hora e pouco sobre família, que era muito bacana todo mundo assistir, porque ali tem conteúdos que a gente já viu, então não vai ser muito complicado, né? Mas depois eu coloco lá. Então, vocês já pararam para pensar quem é a família? Quem são essas pessoas que encarnam com a gente? Que emaranhamento nós temos com essas pessoas? Que oportunidade que a vida dá para que a gente encarne ao lado dessas pessoas? Todo um trabalho que é feito espiritualmente, todas as leis de sincronicidade e todas as outras para que a gente consiga encarnar juntos. E aí, o que a gente faz com a família da gente, normalmente? A gente se irrita, a gente briga, a gente é cheio das picuinhas, porque não gosta, porque isso, porque aquilo. E eu não estou falando aqui só da pequena família, pai, mãe e filhos, mas estou falando dessa família maior, né? Então, reencarnar está diretamente relacionado à família.
E ele diz assim, múltiplas realidades por cima de múltiplas realidades, ou seja, fecha uma porta, né? Ou seja, desencarno, fecha uma porta, abre outra. E fecha uma porta e abre outra. Então, são múltiplas realidades que a gente vive. E parece tudo muito utópico, né? Porque como a gente não tem uma lembrança viva, às vezes fica muito complicado, fica muito distante. Mas é real. Já existem muitos estudos, né? Não no Brasil que eu conheça, mas em outros países de crianças que têm memória das encarnações anteriores e que, nossa, dá para pesquisar, dá para ler muita coisa interessante. Mas acho que a gente também não precisa desse tipo de prova, né? E aí ele diz assim, que ao nascer, cada qual traz consigo uma personalidade já feita, construída por ele mesmo em vidas precedentes. Então, isso a gente cansou de falar na aula de personalidade, e cada um nasce com a sua, construída por milênios, né? São personalidades transitórias. Por que são transitórias? Porque a gente está em constante mudança. Nós somos movimento, e é preciso que seja dessa forma, porque o movimento é uma potência, e essa potência normalmente ela é inibida pela inércia, pela preguiça mental, que faz com que a gente permaneça nessa paralisia, vamos dizer assim, né? Nessa repetição de padrões que amarram a gente e que impedem que a gente evolua e que, consequentemente, a gente seja feliz. E essas figurinhas aqui, ele quis dizer que, assim, é importante que a gente entenda que cada componente da nossa família, seja o pai, a mãe, o irmão, quem está perto da gente, todo mundo tem uma carga, tem um subconsciente, tem um consciente, tem um superconsciente. Então, cada criatura dessa traz uma história. Então, quem está do meu lado traz uma história. E uma história muito mais antiga do que antes do nascimento. Então, quando a gente se desagrada de um comportamento, quando a gente se incomoda, quando a gente tem as picuinhas do dia a dia, que a gente vivencia isso com muito egoísmo sempre, né? Porque, na verdade, a gente olha sempre para o umbigo da gente e o resto que... Não vou usar o termo conhecido, mas é o que vocês imaginaram. E a gente não trabalha com compreensão, não trabalha com inteligência. Porque eu preciso olhar, por exemplo, eu tenho um filho. Eu preciso olhar para esse meu filho como um todo, percebendo quais são os traços da personalidade dele, aonde que eu posso ajudar, o que ele está me mostrando, se ele é violento, se ele é astuto, se ele usa mais da força, se ele é muito arrogante. Isso tudo a gente já consegue perceber muito cedo numa criança, né? E se a gente está num papel ali de família, é importante que eu perceba como que eu funciono, como que as outras pessoas funcionam, não com o intuito de crítica, né? Mas sim de harmonia, vamos dizer assim, de talvez conseguir me compreender, ver quem eu sou e, consequentemente, a gente está aí mudando todo o ambiente familiar. Lembrando que a gente cria uma egrégora, né? Através dos pensamentos que a gente tem, dos sentimentos e dos desejos, e que isso interfere na família como um todo. A gente cria um campo, a gente já falou disso também. E aqui ele mostra as forças psíquicas, né? Então, nós temos as forças maternas, e aí ele mostra cada flechinha dessa como uma, vamos dizer assim, como uma força mesmo. Então, o que eu trago da minha família materna? Eu tenho lá os astutos, eu tenho os bondosos, eu tenho lá na minha família muita gente gosta de fazer caridade, lá na minha família todo mundo briga muito. Então, vamos imaginar cada corzinha dessa como um traço da personalidade, né? Então, aqui ele tem uma árvore, ó, repleta, né? Então, tenho as forças maternas, as forças paternas que trabalham do mesmo jeito,
Isso tudo cria um campo que é muito trabalhado nas constelações pelo Bert Hellinger. E aqui, além de tudo, assim, dessa parte de cima com essa seta, eu tenho as minhas personalidades, vividas em cada encarnação. Isso tudo cria um campo, cria uma força, né? E eu vivencio essa força. E ele diz assim que a personalidade atual é regida pelas personalidades que ela formou em vidas passadas. Essa personalidade é que fixam as forças paternas e maternas e as que vêm do ambiente, que são essas aqui, ó. Então, eu sou um ser que tenho a minha personalidade, que é construída pelas várias personalidades que eu já vivenciei, tenho as influências maternas, tenho as influências paternas e tenho as influências do meio. Então, todas essas forças agem sobre o indivíduo. Então, olha como é complexo, né? E aí ele mostra na família, ele diz que eu posso ter uma família com vários irmãos, que é o que todo mundo diz, né? Que criados pelos mesmos pais, mas 5 filhos são como 5 dedos, todos diferentes, um do outro. E por quê? Se todos eles têm a mesma... Eles fazem parte aqui, eles receberam as forças maternas, eles receberam as forças paternas, receberam as forças do meio, mas todas essas forças aqui vão ser influenciadas ou vão influenciar o quê? Uma personalidade. Então, cada criatura tem a sua personalidade, com as forças que vêm, né, do pai, da mãe e do meio. Mas ele já tem uma personalidade que foi construída há milênios. Então, ele recebe essas forças, mas ele tem a personalidade dele. Então, por isso que os irmãos são tão diferentes. Alguns com traços, né? Então, uns vão ter os mesmos traços ali, mas cada um dando o seu tempero de acordo com a sua personalidade. Então, por isso que às vezes família é tão complicado e é tão bom ao mesmo tempo, né? Por isso é importante compreender que viemos aqui todos juntos com um fim, com um grande objetivo. E qual é esse objetivo? Então, aqui ele tem afeto na parte de cima, aversões ali na parte de baixo. Então, a família é composta de afetos e aversões. Então, vai ter lá o fulaninho que está no meio ali, eu nem gosto nem desgosto, que é uma força neutra. Eu vou ter a fulaninha ali que está mais para o afeto do que para a aversão. Eu vou ter aqui o outro carinha que está completamente no campo da aversão. Esse ali também. E aquele lá que eu já gosto muito, né? E a gente pode observar que a família da gente é assim, né? Entre tios, primos e tal, e todas as pessoas que cercam a gente está nessa linha entre aversão e afeto, e ali uns na neutralidade, né? Neutralidade não quer dizer desprezo, né? Mas aquela neutralidade assim, não, nem gosto nem desgosto, é uma pessoa que, né? E o objetivo maior é que a gente traga todo mundo para o campo do afeto, porque esse é o grande objetivo da família, né? E das nossas encarnações e tudo mais, é o amor. Então, Deus nos permite essas relações para que a gente, junto com o outro, que a gente já sabe que somos todos instrumentos de Deus, um para os outros, a gente chegue no campo do afeto, que é o campo do amor. E é isso. Falta 5 minutos. E encerramos aqui o nosso slide. Alguém quer fazer algum comentário? Eu queria fazer um comentáriozinho bem rapidinho. Pois não, faça. Sobre 2 situações que foram faladas hoje, assim, que eu pude, né, experimentar, né? Primeiro, essa questão, assim, de que o que a gente, como tu falou, né? Se eu fui um alcoólatra na vida passada, eu vou ter que, se eu quiser evoluir, eu vou ter que conviver entre alcoólatras, né? E isso vale para todos
os defeitos morais que a gente tem, né? Se eu sou uma pessoa irritada, eu vou viver no meio de ambiente que me irrita. Se eu sou uma pessoa raivosa, igualmente. Se eu sou uma pessoa arrogante, igualmente. Então, assim, ó, eu só vou conseguir curar, né, se eu estiver no meio, né? Aí eu vou conseguir evoluir, né, nessa situação. E uma outra coisa, assim, que eu queria reforçar também, já vivenciei isso várias vezes, experimentei, essa questão dentro da família, de como uma mente de um influencia toda a família, né? Se tu tens uma pessoa harmoniosa, ela acaba contaminando. Agora, se tens uma pessoa raivosa, também contamina todos, né? Isso é uma coisa inevitável. São essas duas colocações que eu queria fazer. Sim, essa questão que tu falou de encarnar num ambiente propício, né? Porque vocês imaginam, eu sou super irritada e vivo com um monte de gente mansa. Calma. Como é que eu vou exercitar essa necessidade, vamos dizer assim, que eu tenho de me tornar mansa? Né? Então, é tudo perfeito, a lei é perfeita. Então, se eu sou muito irritada, eu vou encontrar na minha vida gente muito mais irritada que eu, para que realmente eu compreenda, né, e que eu veja que é um comportamento equivocado e que realmente eu consiga transformar. E é isso. E a questão da família, esses dias eu perguntei isso para o Jorge, né? Poxa, por que uma pessoa negativa às vezes consegue contaminar tanto o ambiente com mais gente positiva? Por que o negativo tem tanto, parece que tem mais força, né? Que na verdade, e aí eu acho que o Jorge pode falar de novo qual foi a resposta, não sei se ele lembra. Mas é bem assim mesmo, né? Que um negativo parece que coloca todo mundo para baixo. Quer falar, Jorge? Eu quero falar duas coisas, Cris. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta. A Helena levantou o ponto aí de que a gente é corrigido pelo meio, pelo igual defeito que a gente tem, ou pela igual imperfeição que a gente tem. Para a gente falar a nível de lei, qual é a lei que faz isso, Helena? Quem sabe? O A universo é lei feito de que... leis, que determina sim. o campo que você vai nascer, segundo a sua imperfeição. Precisa entender essas coisas. A lei é a lei de afinidade. A lei de Sim. afinidade determina, não é Deus, é afinidade. Então, se você é alcoólatra, você vai nascer por afinidade no meio de alcoólatras. A partir daí, você vai ter que evoluir. E aí precisa entender, a partir do autocontrole e do autodomínio sobre si mesmo, conquistando assim uma nova consciência. Sempre é consciência. E a outra coisa que eu queria dizer para todo mundo, para todos nós mesmos, que pela aula que a Cris deu aí, muito maravilhosa, né? E todo mundo vendo que ninguém sabe quem é quem, né? E o que somos, e aquele ser que a gente tem aversão, usando a palavra da Cris, a gente também não sabe quem é. E que isso sirva de lição para que a gente não julgue os outros, não condene ninguém, que a gente não seja rigoroso com os outros, porque, na verdade, a gente não sabe realmente a situação que aquele espírito está vivendo, por que ele está vivendo, e por que Deus colocou ele naquele momento, naquela situação. Por isso que o Evangelho pede para a gente ser misericordioso. Nós não temos nenhuma informação que dê algum direito a gente de julgar o outro. Você pode ter um mendigo que já foi príncipe, como tem, e Chico e Divaldo contam diversos relatos sobre isso. Como você pode ter um rico que já foi mendigo. Você pode ter uma prostituta que já foi monge. Você pode ter um monge que já foi assassino. E assim é. E nenhum de nós sabe o que nós já fizemos. Por isso que nós não somos melhores que ninguém. Por isso que a gente deve amar ao próximo. Por isso que a gente não deve julgar. Por isso que a gente deve ser caridoso em todos os momentos. Usar de misericórdia para com todo mundo, para que a gente não dê vida ao censor que tem dentro de nós, para que a gente mesmo não viva de autopunição.
de autocondenação e de rigor. É isso, gente. Vamos amar mais. Só o amor traz a felicidade para a gente. Tá bom? Muito bom. E lembrar, né, que esse princípio de igualdade precisa reger a vida da gente o tempo inteiro. Porque nós não somos melhores que ninguém. Porque é bem isso, amanhã quem eu sou, quem eu fui, né? Quem eu vou ser. Então, somos todos iguais. Não existe melhor ou pior, ou seja o que for, em qualquer quesito, né? É isso. É isso, minha gente. Encerramos a nossa aula de reencarnação.